Palavra de Deus. João 2, do 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirem estas coisas daqui e não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então, os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, amados, esse é o nosso texto de hoje. É um texto denso, onde nós vemos aqui um Jesus indignado, né? Um Jesus que se indignou com coisas, e ao mesmo tempo nós vemos também um Jesus que não se surpreende, porque conhece a natureza humana, né? Então, a palavra de Deus diz que Jesus estava chegando ali, né? Era por volta da Páscoa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém, e aqui nos outros evangelhos nos dá a noção de que ele está indo para Jerusalém. Quando ele decide ir para Jerusalém, que ele chega em Jerusalém, ele vai ficar um tempo ali, vai ensinar, vai curar, vai fazer outras coisas ali, mas ele tem um propósito, que é cumprir a sua partida, a sua morte em Jerusalém. O seu sacrifício, que vai nos salvar, né? E nos reconciliar com Deus, né? E diz que ele entrou no templo, e os que vendiam bois e pombas também estavam lá. Mas antes de continuar, eu quero lembrar o que a gente leu ontem. Ontem a gente viu que Jesus falou para os seus discípulos que eles iriam ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, numa figura daquela passagem de Jacó. E depois ele vai para o casamento, e aí transforma a água em vinho ali. É o primeiro milagre que ele faz em Caná da Galileia, e inicia os seus sinais assim. E eu citei que para mim essa água transformada em vinho tem a ver, e aquela fala do mestre Sala para o noivo tem a ver com: você deixou o melhor para depois. Normalmente se põe o vinho novo primeiro, mas você deixou ele por último. E para mim isso está totalmente ligado com a realidade de que Jesus é o vinho novo, que deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. Ele é o vinho novo.
que deve ser colocado em odres novos. E tanto a lei quanto os profetas, quanto o que se fez com eles se tornaram o vinho velho. Porque aqui nesta época nós já temos a experiência de que, nós vamos ver aqui, que na verdade os irmãos ali, o pessoal que, os judeus daquela época que cuidavam dessa questão da religião, do templo, das coisas que são sagradas, vamos dizer assim, para os judeus, e que deveriam ter, de fato, um, uma importância muito grande, elas estavam totalmente corrompidas, ao ponto da gente ter neste tempo aqui dois sumos sacerdotes. E já está falando, o sumo sacerdote deveria ser um, um só. Existiam outros sacerdotes, mas o sumo é um. Nessa época aqui nós tínhamos dois sumos sacerdotes, mostrando como as coisas tinham mudado. E para a gente entender essa mudança, a gente vai vendo que depois do cativeiro, aí depois tem algumas guerras ali que são aquele período que o pessoal chama de interbíblico, né? A guerra dos Macabeus e tal, que foi uma revolta dos judeus que tomaram Jerusalém e depois foram tomados pelos romanos. Porém, quando eles fazem essa revolta e se apossam de Jerusalém, quando eles passam a ter Jerusalém nas suas mãos, o que acontece, historicamente falando, é que agora eles não brigam mais com outras nações, eles começam a encrencar entre eles. E aí começa a ter aquela repartição para ver a questão do poder. Quem é que tem o poder aqui? Quem é que vai fazer o quê? E eles começam a dividir as coisas, né? Isso é no período interbíblico ali, né? Antes aquela página branca que a gente tem. Não, nós não temos na nossa Bíblia esses livros, mas eles têm conteúdos históricos. E aí ajuda a gente a entender por que que essa época de Jesus, tínhamos dois sumos sacerdotes, por exemplo. Esse templo estava desse jeito aí, 46 anos para ser construído. Esse templo não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes. Herodes reconstruiu o templo. Ele foi lá e ele era judeu, Herodes, né? E ele reconstrói o templo. E fala para os judeus, não, vocês vão cuidar aqui. E eles fazem um arranjo. Quando Roma chega para tomar de novo o poder ali, né? Eles já não lutam mais, eles fazem um acordo político. Então, eles já tinham, quando estavam sozinhos, eles já tinham uma organização, então tinha um pessoal que cuidava do templo, da parte religiosa, que eram os saduceus, tinha outros que cuidavam da lei e da parte jurídica, que eram os fariseus, né? E tinha um outro grupo, que eram os essênios, que não concordaram com aquela ideia ali e foram para e foram montar uma comunidade no deserto, né? E então, basicamente, a gente tem esses três grupos grandes, né? E quando a gente chega aqui, nessa época de Jesus, e que Jesus entra no templo de Jerusalém e faz essa guerra, vamos dizer assim, é Deus, vamos dizer assim, inconformado com o que se estava sendo feito, com aquilo que lhes já foi dado, né? Então, é, Jesus entra aqui nessa história com dois sumos sacerdotes na religião, com essa coisa politicagem, não era mais uma coisa como a lei mandava. A gente às vezes lê a Bíblia assim e pensa que eles mantinham direitinho as coisas da época do templo, de Moisés, depois de Davi, depois de Salomão, que nada, eles fizeram depois do jeito deles e criaram um reino do jeito deles, onde se mantinha uma capa daquelas coisas, mas de fato, por exemplo, não era, por exemplo, as tribos que eram para ser
para cuidar do templo, que estava cuidando do templo. Até porque houve uma dispersão muito grande dos judeus e toda uma questão histórica que não dá para a gente ver aqui, mas assim, resumindo, eles não fizeram do jeito que Deus falou. Eles fizeram do jeito deles e foram tocando o barco político daquele jeito. Então, eles combinaram, ó, você com os romanos, a gente cuida dos judeus, da questão nossa da lei, dos impostos, de como vamos fazer aqui, a gente governa essa parte e vocês governam essa. Nós estamos debaixo do governo de vocês, porém nós temos uma autoridade. Vocês não mexem com a gente, que a gente não faz nada com o povo para poder tirar vocês. Então fica naquelas, né? E, e vice-versa. E aí a gente chega nessa passagem, diz que está próximo da Páscoa. E nessa Páscoa é a última Páscoa que o Senhor vai comer com seus discípulos e ele vai ser crucificado. Porque eles vão o entregar para que ele seja crucificado. Né? Segundo a determinação que está lá atrás. Lá, a gente fala atrás porque a gente pensa temporalmente, né? Mas que desde a fundação do mundo, o sacrifício do Cordeiro já é efetivo desde a fundação do mundo. E o sangue de Cristo já sustenta o universo como um decreto de Deus, né? Como algo que é. Porém, esse sacrifício vai se manifestar na história e está chegando a hora aqui por amor de nós. Então Jesus, ele entra em Jerusalém, que é aquela passagem do burrinho que a gente vê. Ele chega, ele faz outras coisas ali, aqui os judeus já estão loucos para pegar ele na curva. E diz que ele entra no templo, ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Por que Jesus encontra cambistas assentados dentro de uma parte do templo? O templo, na verdade, ele era algo específico ali, né, que se tinha. Porém, o templo de Herodes ele tinha sido construído como se eles tivessem feito, vamos dizer, um grande parque, não um parque, mas uma cidade, uma construção suntuosa assim em volta. Então existiam várias partes dentro desse templo que não era só mais o templo de Jerusalém, como era antes e tal. Existia aquela parte, vamos dizer assim, cultural e tradicional, mas Herodes tinha feito outras coisas em volta, outros pátios, outros lugares. E Jesus diz que entra e vê esses que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. E por que Jesus vê cambistas lá dentro do templo? Que coisa mais. Como assim? Por que tinha que ter cambista dentro do templo? Porque nessa época, a gente, tinha vários tipos de moeda. Então o que acontece? O cara era judeu e ia fazer um sacrifício lá, cumprir vamos dizer assim, o seu rito religioso, ele não ia trazer o boi dele lá da outra cidade a pé até chegar em Jerusalém para oferecer. Até porque uma das coisas que já se tinha como praxe nessa época, e isso os dados históricos mostram isso, é que os próprios fariseus, saduceus que cuidavam do templo, eles já tinham montado um esquema onde existiam vamos dizer assim, os pecuaristas, aqueles que cuidavam dos rebanhos e que eles só podiam, quem ia lá para Jerusalém fazer o sacrifício só podia comprar o bicho deles. Então já tinha um negócio fechado, né? Dizem que nesse tempo mais de 1.000 famílias trabalhavam, vamos dizer assim, trabalhavam no templo. Porque o negócio tinha virado um negócio mesmo. Tipo, vou usar um termo aqui, me perdoem, né? Assim, mas assim, era como se fosse uma Aparecida do Norte no Brasil. Uma cidade onde o comércio dela vive da questão religiosa. Ela é uma cidade religiosa. Então, você compra a camisa da Aparecida, você compra aquilo. Então, era mais ou menos isso. Se você tirar isso ali, você perde grande parte da renda, principalmente no meio dos judeus, que vinham de todo lugar para fazer o sacrifício ali. Então, nessa época eles já tinham um esquema. Deixa eu ver, qual que é o seu pecado? Esse. Ah, você vai ter que trazer
Um bicho, mas eu vou te falar, você tem, só pode ser o bicho do Joãozinho lá, que ele é um produtor de bicho santo para fazer o sacrifício para cobrir o seu pecado. Aí o cara fala, tá bom, eu preciso comprar esse bicho, mas que dinheiro que você tem aí? Aí o cara fala, vai, eu tenho dinheiro, vamos supor, se eu tenho dólar. Não, 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 dólar não serve. Você tem que trocar o dólar pelo dinheiro do templo, porque existia uma moeda do templo, uma moeda tipo dos judeus, um dinheiro santo, sagrado. Então você tinha que passar pelos cambistas, que trocava esse dinheiro para que você pudesse comprar o bicho para você poder fazer o seu voto sacrificial lá. Então veja, tinha se construído uma estrutura de mercado, de comércio, com algo que Deus determinou lá atrás, como apontando para uma realidade que estava chegando na história e que tinha perdido totalmente o seu conteúdo. Jesus fala aqui que ele expulsou, disse aos que tinham pombos, tire isso daqui, porque os pombos, quem entregava os pombos, ou quem dava o sacrifício dos pombos, usava os pombos para sacrifício ali, eram aqueles que tinham pouco dinheiro, que não podia levar um boi, não podia comprar uma cabrito, não podia comprar um cordeiro, não podia comprar. Então, eles davam os pombos, quer dizer, eram os pobres. Então você imagina, Jesus está vendo que os caras invadiram. Imagina, e o pombo tem que ser um pombo santo, né? Nessa pegada aqui do comércio deles, tem que ser um pombo santo. Então tem que ser o pombo daquele cara lá. Você não pode fazer o seu pombo, cuidar dele. Não, não, não. O pombo sem defeito, sem mácula, que vai cobrir o seu pecado, é aquele do fulano produtor aqui, que já é linkado com o dono do templo. Já é linkado com o cara do templo. Então você imagina o que é que Jesus está vendo aqui. E aí você fala, poxa, Jesus é só amor, é só graça, é misericórdia. Como que ele faz uma coisa dessa? Ele vira todas as mesas, chuta o balde, chuta o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Deixa o negócio cair, não tá nem aí. Como que ele faz isso? Vira a mesa dos outros. Imagine a cabeça de Jesus quando ele chega e vê essa situação lá dentro do templo. Templo que Deus nunca pediu, vocês sabiam disso, né? Deus nunca pediu um templo. Quem pediu para construir o templo foi Davi, e Deus, por misericórdia, deixou ele construir o templo. Porque Deus falou assim: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu não habito. Mas aquilo ali que tinha sido pedido, que tinha sido construído com uma certa, vamos dizer assim, um certo caráter de, de reverência, de piedade daqueles que, de alguma forma, tinham uma ligação com, com o judaísmo, com a história de Israel. Nesse tempo de Jesus, o negócio estava totalmente bagunçado. Totalmente bagunçado. Então, Jesus, quando vê esses caras aqui, expulsa todo mundo. Não sobra ninguém. Ele diz que ele, tendo feito um chicote de corda, expulsou, começou a chicotear os caras. Sai, sai daqui. Expulsou todos do templo com ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui e não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E aí a gente vê que Jesus está evocando uma realidade messiânica, porque os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Porque veja como que estava aquela situação. Aqui é um cumprimento da palavra. Jesus fala: o que vocês estão fazendo é inaceitável, é inadmissível. Isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui é um comércio, isso aqui é isso aqui é um nojo, isso aqui é uma politicagem, isso aqui tem nada a ver comigo, com meu pai, nada. Vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de mercado.
Tirem essas coisas daqui. Então, ao cumprimento da profecia ali, né? O zelo da tua casa me consumirá, que é uma passagem que tá, Davi diz, deve ter uma referência aqui, deixa eu ver. O zelo da tua casa me consumirá. É Salmo 69, 9. É isso? Isso. 2:17. Salmo 69, 9. E aqui nós começamos a ver a expressão do vinho novo. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ele não vai se encaixar nesse odre velho, do vinho velho. Onde já está acostumado com esse negócio aqui. Jesus não compactua com isso daqui e vou contemporaneizar, como dizem alguns irmãos, nem com o que acontece nos dias de hoje, e eu não vou citar nomes. Eu creio que vocês têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo convence vocês. Tem muita bandalheira que se Jesus viesse agora virava a mesa não, mandava implodir logo, porque não serve para nada. É um roubo, é um estelionato. São estelionatários, mercadores da fé. Tem muito. E Jesus não compactou com isso. Se tem uma coisa que você vai ver Jesus bravo é nesse dia aqui. Ele não passa a mão, não. E está reservado. Cada um vai dar conta de si lá. E Jesus não compactou com isso, não. E aí diz aqui que os homens da religião da época, os judeus, lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Uma coisa eu tenho aprendido já há algum tempo. Os judeus, os religiosos, normalmente eles pedem sinais. Para você, qual é a sua autoridade? Você faz que autoridade? Qual é o sinal que você nos mostra para fazer estas coisas? Para você poder derrubar aqui, para você poder destruir aqui, para você poder virar mesa de camisa, acabar com a nossa organização, com o nosso negócio, com a nossa politicagem. Como que sinal você nos mostra? E aí Jesus lhe responde, mostrando mais uma vez que o vinho novo não vai se acomodar ao odre velho. Não vai. Ele vai romper o odre. Ele vai acabar. E ambos se estragarão. Porém, o vinho novo tem que ser colocado no odre novo, que ambos se conservam. Dá uma olhadinha na fala de Jesus. Que sinal você nos mostra? Jesus respondeu para eles: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Aí os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, falando de Jesus, se referia ao santuário do seu corpo. Então vê como que o odre velho pensa. O vinho velho no odre, o odre velho, o vinho velho pensa. Como figura, né? O vinho velho pensa na estrutura. Ele pensa nos sinais, ele quer ter aquela estrutura para fazer aqueles sinais e fazer o negócio dele girar. Se você, cadê o sinal? Você faz o quê? Não, cadê o sinal? Aí Jesus fala: destruam esse templo e eu edificarei em 3 dias. Aí eles falam: mas isso daqui, essa construção, esse monopólio que eu criei, esse negócio que eu fiz, isso daqui, para nós conseguir essa estrutura toda, foram 46 anos. Porque o religioso, aquele que é o mercadejante da fé, que vive fazendo o arranjo da lei com a graça, misturando Cristo com a lei e outras cositas mais, ele só pensa na religião, ele só pensa no seu bem-estar, na sua estrutura. Tirou aquela estrutura dele, acabou. Ele não é ninguém. Porque ele vive
de hipocrisia. Ele vive de arranjo político, nojento, econômico, assim, tipo, fazendo das coisas de Deus, tipo, usando o nome de Deus em vão. Então ele está preocupado com isso tudo. Mas isso aqui você vai destruir em 3 dias? Aí ele está olhando para aquilo. O vinho velho está olhando para a estrutura, para o templo, para as coisas do templo, para a organização, para como que você vai destruir isso aqui. Foi, então, demoramos 46 anos para ser construído, essa suntuosidade que Herodes fez, nós conseguimos com a nosso arranjo político, até que ele construísse uma coisa mais bonita, porque ele também é judeu ali, fizemos um arranjo, que é isso, olha isso aqui, 46 anos, como assim você vai destruir? Vai construir em 3 dias. Tá olhando só pro natural, que é o sinal para ver. Prova para mim que você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Faz um sinalzinho para mim. Quem é que quis que isso acontecesse? Não foi Satanás? Deve ser por isso que Jesus fala assim, que esses que têm essa mentalidade, que precisam do templo, que precisam ter a sua estrutura, que não pode ter, ganhar um dinheiro em cima, não pode ter um negócio. Ele fala assim, vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não são. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas e o vinho novo? Como é que o vinho novo tá olhando para quê? O vinho novo não quer que a igreja é a estrutura, é o clero, é a catedral, não. A igreja é feita de gente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Ele decidiu habitar em gente. E é isso que Jesus está falando. Olha lá. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Destruam este templo. Ele está falando. Destruam este templo. Mas os caras estão olhando para a estrutura. Que a religião só olha assim. Agora Jesus está falando: destruam este templo e eu edificarei em 3 dias. Jesus está falando que é da sua morte e da sua ressurreição. Porque ele sabia que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, seria rejeitado, seria cuspido, que as autoridades iam entregar ele na mão dos pecadores, nas mãos dos romanos, e eles entregam na mão dos romanos porque, segundo a organização deles, eles não tinham autoridade para matar ninguém. Ainda que eles quisessem matar, era réu de morte, tinha que entregar para o romano para que o romano autorizasse a morte e sentenciasse a morte. Mas eles já queriam matar Jesus aqui há muito tempo. Então Jesus falou: destruam esse templo e eu edificarei em 3 dias, porque ele está falando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou vencer a morte. E vou romper com essa estrutura. Aí essa igreja, a gente vê no livro de Atos que, bom, a gente está vendo até hoje, está aqui hoje, estamos aqui, virtualmente. Você está aí, eu estou aqui. Isso está espalhado no mundo inteiro, não tem tempo que comporte isso. Os filhos de Deus que estão aí. Porque eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram de Deus. Eles são filhos de Deus por meio da obra da cruz de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Eles foram unidos, todos nós fomos unidos com Ele. E é uma união que a gente não tem nada a ver com ela. Na verdade, a gente não coopera com nada, a gente só atrapalha. Porém, Ele nos uniu com Ele mesmo. Foi da vontade do Pai nos unir e nos fazer seus filhos por meio de Jesus Cristo. Então Jesus está se referindo ao novo. O novo não é templo, não é
o templo que você quiser aí pensar, a catedral X, a estrutura, olha como nós temos uma estrutura, nós somos a estrutura, nós é porque nós não, Jesus está falando assim, destruam este templo, o corpo dele. E o que é o corpo dele? O corpo dele é a igreja. Gente, para Jesus, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele trouxe a revelação. Ele habita na gente. É por isso que eles não conseguiram acabar com os cristãos na história. Porque se você tem um lugar onde as pessoas estão e você fala assim, aquele lugar ali acabou com aquele lugar, você acaba com a fé deles, você acaba rapidinho com aquele grupo. Porém, se Deus habita nessas pessoas e há um selo do Espírito Santo no coração dessas pessoas, aonde tiver uma pessoa dessa, ela está selada. E ela é igreja. E ela se reúne com os outros que estiverem. Não tem jeito. O Espírito Santo faz a obra, meus irmãos. E Jesus está falando aqui desta diferença. Destrua esse templo. Enquanto eles estão olhando para a estrutura, Jesus está falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E vou habitar, vou ser aquele que habita, não em templo, não em estrutura, mas em gente. Em gente amada de Deus. E assim é o novo, o vinho novo. O vinho novo que, como no casamento, que nós vimos ontem, foi colocado por último. E normalmente as pessoas se põem primeiro para se embebedar. Mas primeiro Deus fez com que todo mundo se embebedasse com o velho primeiro. Para depois vir o novo. Infelizmente, como Jesus já disse, quem bebe do velho, bebendo do novo, diz que o velho é maior, melhor. E não vai aceitar o vinho novo, não vai querer o vinho novo. E graças a Deus que o Senhor tem os seus e essa obra não é nossa, essa obra é dele. Quem está acomodado nessas estruturas, nessa necessidade do templo, do local, da obra de Deus. Aí você fala, nossa, irmão, você está pegando pesado. Que negócio é esse de obra de Deus? Não é para fazer a obra de Deus? Então, eu não sei se você entendeu. A obra de Deus já está falando, irmãozinho. É de quem a obra? A obra é de Deus. E muitos perguntaram para Jesus, o que nós fazemos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus respondeu para eles assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então veja, a obra de Deus é fazer eu e você crer em Jesus. Essa é a obra dele. Agora, tem muita gente chamando de obra de Deus uma estrutura que vende coisas, vende benefícios, vende, é, é, vamos dizer assim, satisfações. Como é que a gente fala? Vende prazeres espirituais. Mas não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus, ele levanta a mesa dos cambistas, vira tudo e não deixa nada daquele jeito. Porque ele não compactua com isso. Ele não está brincando. Ele não fez aquilo ali, vou fazer aqui deixa eu fazer um negócio aqui. Não, ele estava de fato indignado com aquilo que ele viu. E com certeza hoje ele também deve estar. Ainda que a gente, continuando a ler aqui, diz assim, a palavra de Deus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Você pode ter certeza que aqui também é gente, é judeu.
é judeu da religião, que quer ver os sinais. Hoje tem muito disso. Infelizmente, gente judaizante, que a palavra de Deus vai dizer. Eles precisam dos sinais, eles precisam ver os sinais, porque senão, se eles não ver os sinais, não é os sinais dos cravos, não, viu? De Jesus, não. Que nem os discípulos de Emaús, e discípulos depois da ressurreição, não. É os sinais, milagres. Eles precisam ver isso. Jesus faz milagres, cura até hoje. Eu creio nisso. Desculpe, se você não crê, me perdoa. Mas eu creio. Faz sim. Cura. Está curando muita gente nesse momento agora, enquanto nós estamos aqui. Soprando a vida para que a pessoa não morra. Soprando consolação no coração para aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Está fazendo milagre. Muitos. De cura também. Mas aqui, essas pessoas, elas creram no nome de Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Falava, olha, os sinais que você faz mostra que você é de Deus, hein? Os sinais que você faz mostra que você é de Deus. Olha, eu vou crer nesse Jesus aí, ele é de Deus. Uma coisa importante nós pensarmos, irmãos. Alguém crer no nome de alguém por causa dos sinais que ele faz, porque e reconhecer que ele é de Deus, não significa que ele é o filho de Deus. E é o que está acontecendo aqui. Jesus começou provavelmente a curar pessoas ali, fazia os sinais que normalmente ele fazia nas outras cidades. Ele estava em Jerusalém e começou a fazer ali próximo da Páscoa. E eram sinais messiânicos que apontavam para a realidade de que ele era o Messias, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e todas aquelas coisas que a gente já leu. Mas interessante é que Jesus diz que muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Aí você fala, puxa, que legal, né? Muitos creram nele, no nome dele, quando viram os sinais. Aí no 24 diz assim, mas o próprio Jesus não confiava neles. Porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então veja, Jesus ali faz sinais, milagres, onde ele fez tudo. Muita gente começa a crer nele por causa dos sinais que ele fazia e tal, mas Jesus fala, eu não confio nesse povo não, sabe por quê? Porque eles são interesseiros. Eles estão por causa do interesse, eles têm algum interesse. E outra, eles creram em Jesus por causa dos sinais. Eles não creram porque eles creram que Jesus é o Filho de Deus. Eles creram por causa dos sinais. E tem muita gente hoje que só vai no lugar onde tem sinais. Só quer lugar onde tem é os sinais que mostram. Então, se não tiver o sinal, se não tiver sinal, perdeu, não sei o que. Então, é triste, mas Jesus não se confia nestes. Porque ele conhece a todos. E não sou eu que vou dizer quem é e quem não é. Mas veja, examine a sua experiência. Se você é daqueles que está sempre buscando sinais. Não, porque eu vi os sinais, eu vi aquele dia, eu vi isso aqui, eu vejo todo dia, eu vejo isso. Você está lá por causa dos sinais e Jesus está lá? Porque ele diz que não confia naquele lá, quem fica vivendo de sinais, não. É interessante que fala que ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabe. Ele sabe quem crê nele para ficar rico, porque quer ficar rico. Porque Deus tem que dar dinheiro, vai ter que fazer a pessoa ficar rica. Ele sabe quem é que crê nele, porque quer obter coisas dele, não quer ele. E ainda paga muitas vezes fazendo a obra, né? Vamos dizer assim, eu faço a obra, aí Deus me abençoa.
Não, você faz a obra porque Deus te chamou. Se ele te abençoar ou se ele não te abençoar, se você faz a obra no espírito dele, é porque ele está em você, porque ele te chamou para fazer a obra. Não porque ele vai ter que te abençoar, porque você faz a obra. Isso aí chama-se barganha, comércio, mercado. E Jesus não compactua com isso, não. E ele sabe muito bem. Eu não sei, mas ele sabe muito bem. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Quem vê para crer, irmão, não crê. Aí eu vi, por isso que eu creio, eu vi. Então você não creu. É ver para crer? É isso? Está escrito na palavra? Bem-aventurados que não viram e creram. É isso que está na palavra. Ver para crer? Não existe isso. Porque você viu os sinais, você creu. Oh, você não creu, filho. Você viu, você falou, olha, que coisa, hein? Olha, agora eu creio, que eu vi. Mas o próprio Jesus não se confia neles, porque conhecia a todos. Jesus sabe, irmão. Jesus sabe. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, irmãos, não está decepcionado com você. Sabe por quê? Porque ele nunca teve ilusões a seu respeito. Quem tem ilusões a seu respeito é você mesmo. É a gente que cria, é porque eu vou fazer, porque eu vou ser, porque. Mas Jesus, meu irmão, tá aqui. Não precisa que ninguém dê testemunho de você, não. Falar, aquele ali, que bom, hein? Aquele é meu filho, hein? Não precisa, meu querido. Sabe por quê? Porque ele conhece. Ele sabe quem é você, sabe se você está andando, por onde você está andando, o que você está fazendo, como que é a sua vida, se a sua vida de fato é a sua ou é a dele, nem você. Ele sabe. Não precisa ninguém dar testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabe que é a natureza humana. Aliás, ele sabe porque ele formou, né? Porque lá em Gênesis, quando você vai estudar os nomes ali, tem vários Deus, Deus, Senhor Deus, fez isso, fez aquilo, você vai ver que quem formou, quem fez, quem formou foi o próprio Jesus. Soprou nas narinas o fôlego da vida. É ele que deu a vida, meu irmão, pra mim e pra você, ele sabe tudo. Então nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque não dá para enganar Jesus, irmãos. Ele conhece o meu e o seu coração. E ele não está decepcionado com você porque ele conhece tudo. Agora, se você se enxerga e sabe que de fato você não é nada, que você precisa dele até para respirar, para viver, para tudo, você é dependente dele, não só quando você está ruim, mas também quando você tá bem, vamos dizer assim. A sua dependência é dele, é da vida dele. Se entrega. Se entrega para ele. 100% fala, Deus, olha, eu até busco fazer as coisas, busco ter condição, mas o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece cada palmo da minha vida. O Senhor sabe o que eu penso, quando eu deito, quando eu me levanto. O Senhor sabe que de fato eu busco ser alguém, mas eu não sou, que eu não sou. Porque muitas vezes eu sou rebelde, sou perverso, penso coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Não é para que ele fique feliz, não, isso aqui não. É para que você fique liberto. Liberto dessa teomania, dessa arrogância de querer ser Deus. Deus conhece, Deus sabe. E de fato ele está
sim, de braços abertos para te acolher. Aliás, ele sempre está. E a gente não conhece ele, mas ele conhece a gente. A gente acha que conhece, mas ele conhece 100% a gente. Diz que o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece. E para terminar, irmãos, tudo isso que está acontecendo, que a gente já não sabe mais nem o que poder pensar, porque o ano passado, neste tempo, estava se falando, fique em casa, para que a gente possa, é, vamos dizer assim, melhorar, nos preparar o sistema SUS de saúde para atender as pessoas, para que não, as pessoas não morram de falta de atendimento. Fique em casa para isso, para a gente ter tempo disso. Isso em março do ano passado. E hoje, as pessoas não estão podendo ser atendidas porque cadê a preparação que foi feita ano passado? Cadê essa preparação? Cadê tudo isso? Estamos nós em casa de novo. Agora não é para baixar a curva, para me preparar não, porque agora não. E eu queria saber, cadê os hospitais de campanha? Cadê os leitos? Os milhões que foram mandados para os estados para isso, para fazer aquilo lá na época daquele primeiro secretário da saúde lá, ministro da saúde. Agora já passou uns 3, 4 diz que estão fazendo suas partes, mas cadê o negócio? Os prefeitos, os governadores fizeram o que com o dinheiro, com os leitos, com os respiradores que vinha da China, mó caro. Irmãos, eu não entendo isso. Mas uma coisa eu sei. Jesus sabe. Jesus conhece. E ele está vendo o quanto de gente que está sofrendo por conta desta perversidade, desta mente perversa, iníqua, maligna, que busca só os seus próprios interesses, sejam eles políticos, econômicos, de qualquer natureza. Você que não quer usar uma máscara, não quer passar um álcool em gel, não quer lavar a mão. Pense que tem pessoas que nem isso têm podido fazer agora. Nem isso. Tem gente que não tá nem comendo já. Por conta disso. As coisas já são ruins. Agora então se potencializam. E Deus está vendo, Deus sabe, irmão. E eu não quero ver, ou vamos dizer assim, não quero ser daqueles que vai sofrer a ira do Cordeiro. Porque vai ter essa ira, meu irmão. Assim como Jesus entrou no templo e fez isso aqui, expulsou todo mundo, a coisa vai ser feia. Porque Jesus sabe tudo e está vendo. E ele não vai deixar que isso daqui a 10 anos ou quando, sei lá, quando ele voltar, isso fica impune. Só peço que ele tenha misericórdia da minha vida, da minha família, de todos os meus e também de todos os meus irmãos. E neste tempo possa livrá-los ou guardá-los deste caos por causa do interesse da teomania, da mania de ser Deus dos homens, por causa de interesses de poder, de perpetuar seus poderes ou de tomar o poder do outro.
não querer reconhecer, não querer tratar as pessoas com um tratamento que deu certo com alguns. Por que você não trata? E também vacinar as pessoas, vacina, mas isso aí, irmão, se tem isso aqui, juntos os dois vão embora. Porque não é pro bem da saúde, da ciência. Eu quero te dizer uma coisa para terminar. Jesus sabe. Mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecia todos. Eu aprendi com Jesus, irmãos. Eu não conheço todo mundo, mas eu só confio nele. Porque eu sei que ele me ama e ele te ama. Amados, hoje termina a nossa palavra de hoje. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 horas, 22 horas, nós estaremos aqui para lermos o capítulo 3 do Evangelho segundo João, onde nós vamos ver a história de um desses que creram nos sinais, nos milagres e o que foi que Jesus falou com ele. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.